Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é mais um episódio do seu podcast Startup Life. E hoje está aqui comigo o Pedro, que eu precisei de um reforço aqui em relação ao setor financeiro. Pedro, bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite aí, muito legal poder fazer parte dessa discussão, de trazer um pouco das novidades do tema que a gente vai tratar hoje. O Pedro, que é sócio do Silva Lopes Advogados, é responsável aqui pela área de compliance e também economista, por isso que eu pedi esse reforço, porque o tema de hoje a gente vai falar sobre o marco cambial, que entrou em vigor ali no penúltimo dia do ano passado. Então, não deu tanto tempo para a gente falar o ano passado e a gente está retomando agora, porque é um assunto bastante importante, principalmente para o setor de tecnologia e inovação, né, Pedro? Então, conta para o pessoal, quem está aqui com a gente hoje. Isso aí, o marco legal do câmbio é uma coisa que estava sendo bastante discutida há bastante tempo, né? Então, que era a discussão de como o mercado ia reagir, quais seriam as novidades, então a gente tem bastante assunto aí para falar. E o nosso convidado hoje, que a gente trouxe aqui para discutir com a gente, mais especialista que está com isso no dia a dia e que acompanhando as movimentações do mercado, acompanhando as mudanças legais aí, é o Léo, da Abrão Filho. Léo, se apresenta aí para a gente, por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje e espero que eu consiga agregar bastante aí no bate-papo e tentar desbravar o novo marco, o novo arcabouço, a nova viagem cambial. Vamos lá. Em primeiro lugar, Léo, vamos contextualizar, né? O que é esse marco cambial aí, esse novo marco cambial que saiu no final do ano passado. O que mudou em linhas gerais, assim, o mercado diz e os cidadãos também, né? Teve bastante mudança. A antiga legislação cambial era uma legislação tanto quanto antiga, que não foi atualizada ao longo do tempo. Então, mediante toda a inovação no mercado financeiro, fintech, banco digital, tudo isso, a parte de câmbio ficou um pouquinho atrás, não acompanhou essa evolução. Sim. Então, este marco legal, ele vem justamente para tirar esse atraso, né? Então, conta pra gente, contextualiza aí em linhas gerais o que mudou, o que vai mudar na vida tanto das empresas quanto das pessoas físicas. Havia leis ainda em vigor da primeira metade do século XX, né, década de 40, normativas, e quando a gente fala normativas, a gente fala tanto, né, instruções, que seriam as circulares ou as resoluções do Bacen, aí da década de 60, 70, 80, da segunda metade do século XX. E obviamente que tanto a legislação, as leis, quanto as bases normativas, elas figuravam, né, dentro de um panorama que a gente não se encontra mais hoje, né? Hoje já há alguns anos. O Congresso legislou, na verdade, né, em 2021. O Bacen, muita gente acha que o Bacen tinha a obrigatoriedade, né, de normatizar até 31 de dezembro, ele não tinha, tá? O Congresso legislou e falou, essa lei entra em vigor em 31/12. Só que aí não quer dizer que o Bacen tivesse, né, que dispor as bases normativas em 31/12 ou até 31/12, né? Sim. Porém, o Bacen, por uma decisão ali interna deles, decidiu estar parametrizado praticamente com o prazo, né, de entrada em vigor da lei. E ao nosso olhar aqui, à nossa vista, muitas benéfices foram criadas, né? Houve muita flexibilização em vários aspectos, tanto para clientes finais, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, entidades, e até para instituições financeiras e novas formatações de negócio, oriundos mais da economia digital ou da economia descentralizada, né? Digamos assim. Sem dúvida. Pode falar. Não, pode terminar, por favor, desculpa. Não, é porque aí tem aí se você quiser abordar para pessoa física, para pessoa jurídica, porque tem muita coisa que foi de fato flexibilizada, né? Isso aí, criada, né?
Vamos começar então falando sobre as principais mudanças para as pessoas físicas, né? Para os cidadãos aí. A primeira coisa que saiu na mídia em geral é a questão do aumento dos limites para viagem, né? Então, Sim. antes tu poderia viajar com até $10.000. Esse valor de $10.000 estava bastante desatualizado, era $10.000 desde sabe-se lá quando, então não acompanhou a inflação, não acompanhou as mudanças de valor do câmbio, né, de valor de paridade de moeda aí entre... Até o poder aquisitivo do brasileiro também, que aumentou tremendamente de algumas décadas para cá. Né? Isso aí. Então, qual que foi essa mudança? Explica pra gente, saiu de $10.000, foi para quanto? E quais outras mudanças que impactam aí na vida das pessoas físicas mais importantes aí com esse marco legal? Cara, aí assim, houve uma confusão midiática aí, o que foi publicitado, né, nesse quesito em si. Porque você sempre pôde deixar ou ingressar no país com valores superiores a R$10.000, era R$10.000, tá, a previsão. Uhum. O que acontecia é que você tinha que fazer a declaração de porte de valores ou de bens de porte de valores para a Receita Federal do Brasil. Sim. Algo mais burocrático. Isso, exato, né? E aí, então, assim, qual a confusão que houve, né? Porque a lei, o legislado, teoricamente, eu acho que até os próprios congressistas se confundiram, inclusive, porque era uma declaração fiscal, né? E o Banco Central não é uma autarquia fiscal. Uhum. Né? O Banco Central é uma autarquia monetária, então não compete ao Bacen falar se você vai declarar ou não entrada da fronteira com dinheiro, com ouro, né? Enfim, valores em geral. Então, a Receita Federal, em novembro de 22, soltou uma instrução normativa, ok? Dispondo que até $10.000 ou outras moedas equivalentes, né, outras divisas, ingressando ou deixando o país, sendo residente ou não, parará, fiscal, não se fazia mais necessário a declaração, que é uma autodeclaração, né? Sim. Virtual, eletrônica, inclusive. O que o Bacen dispôs foi para valores até $10.000, aí sim ele entrou na parte monetária, né? Para valores até $10.000, você tem que necessariamente comprar ou vender, realizar a transação em uma instituição financeira. Por que ele previu, ele deliberou isso? Você tem a figura das casas de câmbio, né? Que Sim. Comercialmente é uma casa de câmbio, mas juridicamente é um correspondente cambial de um banco, de uma corretora ou de uma distribuidora. Esses players, eles não podem vender papel moeda ou cartão pré-pago, né, para uma pessoa física ou jurídica acima de $3.000 ou outras moedas equivalentes. Tá? Óbvio que organicamente uma pessoa física pode comprar em um mês $3.000 com uma casa de câmbio, daqui 3, 4 meses mais $2.000, né? Mas não pode haver uma venda fracionada no sentido de ludibriar isso, né? Então você vai comprar $10.000 ou vender $10.000, você vai em uma corretora de câmbio, você vai em uma distribuidora com carteira de câmbio, ou você vai em um banco com carteira de câmbio. Se você for num correspondente cambial, você compra até $3.000. Perfeito. Então o Bacen dispôs isso, e a Receita veio e instruiu, até $10.000, tranquilo. Né? Não precisa se autodeclarar nada. Sim, as pessoas ficam um pouco essa confusão de pode viajar até R$10.000, agora até $10.000, porque tem esse grande receio, né, Léo? Que as pessoas, os cidadãos comuns no dia a dia sempre ficam com medo, como é que eu vou dar explicação desse dinheiro? Vai que a Receita vai implicar. Então tem um pouco desse medo sobre essa situação, em que na verdade não tem nada demais, né? O que tu diz é uma autodeclaração. Até antigamente mesmo, cara, se você quisesse assim vamos supor, deixar o país com $30.000 e você tem ali o comprovativo da compra da espécie, ninguém da Receita vai te encher o saco de nada, entendeu? Sim, é mais... Pode ser que no país que você chegue, eventualmente, sim, mas daqui eu acho muito difícil. Mais um receio mesmo, né? Exato. Tem um outro ponto que também mudou para a pessoa física, que as pessoas comentaram muito aí,
e que eu, como economista e como responsável pelo compliance, então estou sempre ligado em lavagem de dinheiro, nesses mecanismos, estão dizendo que esse novo marco legal, ele instituiu a figura do doleiro, né? O que isso significa? Daí tu me corrige, tá, Léo, se eu estiver errado. Que antigamente antes do marco legal, pessoas físicas não poderiam realizar a comercialização de dólar. Então, por exemplo, é uma coisa comum que acontecia no nosso dia a dia, né? Viajei para fora, sobrou um pouquinho de dólar, amanhã meu irmão vai viajar, minha prima vai viajar, meu amigo vai viajar. Eu, perante a legislação, eu não poderia comercializar esse valor. Então, apesar disso, no dia a dia já acontecer, então ser uma coisa comum, cotidiana, inclusive, era uma coisa que era proibida, né? Enviesado pro lado ruim também, né? Exatamente. Quando fala a palavra doleiro, a gente já vai lembrando de coisas aqui envolvendo, inclusive, política. Exatamente. Então conta um pouco pra gente, Léo, desta mudança de poder comercializar dólar entre pessoas físicas e se isso, de fato, pode trazer algum risco para a regularização dessa figura do doleiro, que, como diz a atriz, é bastante controversa e traz um tanto de risco associado, né? Isso da compra e venda também de papel moeda, né? Ou seja, do instrumento monetário papel moeda, entre pessoas físicas de maneira não profissional, né? Sem exploração de renda, né? Sem proveito econômico, com valores até $500 por transação, ele não estipula período, por exemplo. Eu vejo com bons olhos, porque, como você bem colocou, é uma prática que já acontece informalmente. Né? Então, teu pai pega $300 com você, você vende €400 para um amigo, quer dizer, isso já ocorre há muito tempo. E os valores são muito pequenos. Né? Cara, para você cair ali naquele tripé, né, de PLD, de omissão, fracionamento de valores, né, disseminação desses valores, pra você fazer isso de $500 você dá para fazer, mas vai levar um certo tempo, a depender da quantia que você quer esquentar de dinheiro, né? Vai dar trabalho, né? Eu acho bom você normatizar isso, porque é algo informal, praticável e que agora passa a ser formal, normatizado. Exatamente. Né? Ou seja, passa a ser fiscalizado, se você parar para pensar por este lado, com essa ótica, o que não era informalmente fiscalizado agora passa a ser, né? No final das contas, traz mais segurança para quem está comprando, né? Sim, e novos negócios podem surgir, né? Eu, por exemplo, com certeza, Abrão aqui, a gente vai lançar alguma plataforma nesse sentido, peer-to-peer, porque o peer-to-peer no câmbio e no mercado de capitais, né? No crédito existe, né? Mas no mercado de câmbio de capitais poderia existir porque tem balcão, né? Mas é difícil você você ter uma plataforma peer-to-peer para câmbio. Ou seja, o peer-to-peer, teoricamente, não haveria interveniência de uma instituição, de um correspondente de uma instituição, né? Agora, se alguém quiser lançar uma plataforma, um app ali de compra e venda informal de papel moeda de pessoas físicas, pode. Uma startupzinha, né? Claro. Uma FX Tech. Então, eu acho que também pode aí impulsionar um pouco de empreendedorismo, né, no câmbio varejo. Sim, acho interessante. Sem dúvida. Eu acho que toda esta mudança, conforme a gente iniciou o episódio comentando, ela traz uma série de motivadores e uma série de oportunidades, né, para empreendedores, para inovação, como essa que tu trouxe. E aí, já transportando um pouco para a pessoa jurídica, Léo, dessas novas oportunidades, o que tu acha que foi a principal ou as principais mudanças para as pessoas jurídicas? Ainda complementando um pouquinho a fala do Pedro, tendo como foco aqui o ecossistema de tecnologia e inovação, né? As empresas de base tecnológica. Tem. É assim, tendo aí mais como foco principal, né, as techs, uma previsão que demorou para sair foi a normatização da fintech de câmbio. Né? A fintech de crédito já é normatizada há alguns anos, na Sociedade de Crédito Direto e específico, né? SCD, SCE, se não me engano. Isso, SCD e SCP, né? Sociedade entre pessoas. Isso, ela já é normatizada e a de câmbio não era. Então era muito comum, né? Você eventualmente fazer alguma compra em algum merchan. Merchan é uma plataforma, né? De música, de audiovisual, de produtos, no e-commerce, né?
E aí você usa seu cartão de crédito ali para pagar uma mensalidade ou produto, e você vê ali que tem quando você vai olhar no seu extrato, é um débito em moeda estrangeira, em dólar, né, geralmente, e aparece uma empresa ali, coletadora daqueles reais no Brasil. Né? Então, eu vou usar o exemplo, vai falar acho que nem existe mais, uma plataforma de áudio que comercializava música bem antiga, o Naspers, né? Então você comprou lá uma música usar uma banda bem antiga também aqui, sei lá, do Bob Dylan no Naspers. E aí, cara, tipo, Abrão Filho de repente coletava esses reais do cartão de crédito que você usou no Brasil com uma compra em moeda estrangeira do merchan gringo, né? E a gente enquadrava popularmente esta figura no mercado como facilitadora de pagamento. Sim. Porque ela acabava coletando os reais, né, de vários PFs e PJs, consolidando isso em uma transação cambial e fazendo o que é chamado de mass payout. É um pagamento em massa, né, uma desova no exterior. Sim. E aí o Bacen a enquadrou, né? Esta figura agora chama-se EFX, Electronic Forex Exchange. Inclusive a enquadrou e majorou o seu limite operacional. Porque antes, se eu coletasse reais de 100 compradores, isso era limitado a 3 mil dólares por comprador. Tá? Uma normativa do Bacen, com uma tabulação chamada ACAN, que você especifica ali, né? Coisa técnica nossa aqui. O Bacen normatizou, enquadrou como IFX e majorou de 3 mil para 10 mil dólares. Ou seja, ele está trazendo mais competitividade para o mercado. Né? Ele está pegando uma empresa que coleta reais e fecha câmbio, a grosso modo é isso, majorando os valores que ela pode tramitar, e aí enquadrando tecnicamente, trazendo uma figura para ela. Né? Falando, você passa a ser isso. Isso vem da Inglaterra, né, do Reino Unido, é uma alusão à Electronic Money Institution, tá? EMI, né? Então a nossa IFX é uma alusão a isso. Assim como o correspondente bancário aqui cambial no Brasil, que é o que a Abrão é. A Abrão é uma fintech sem domicílio bancário próprio, né, um correspondente cambial, sem wallet própria, ela é uma alusão do que veio dos Estados Unidos, né, um Money Service Business, um MSB. Então tem essa figura da IFX e tem as instituições de pagamento, que aí sim eu vejo que vai trazer um concorrencial muito forte, muito pesado para o mercado, porque você imagina aí instituições de pagamento, né, do patamar do Mercado Pago, por exemplo, que é um monstro, maior do que muito banco de middle, ou do que muitos bancos juntos de middle. Ele vai poder operar no mercado de câmbio, né? Ele vai poder ter posição própria, fazer interbancário em julho. Até 100 mil dólares por operação cliente-dia. Então, que isso com certeza coisa, né? São quase 600 mil reais, né? Por cliente dia operação. É muita coisa. É considerável, né? E o mercado, fazendo um parênteses aqui, mais momento fofoca. O Leonardo falou do Mercado Pago, eu lembrei que o Mercado Pago está investindo forte em publicidade no Brasil. Com certeza tá vinculado a isso que o Leonardo está falando. E ficou no lugar das americanas no Big Brother, que começou recentemente, né? E a gente sabe que ali é um investimento alto em anúncios. Exato. Sim, com certeza. Cara, o Mercado Pago é um puta business, né? Eles fizeram um trabalho, eu estudei muito, né? Isso daí porque eu fiz umas palestras ano passado na V Startup, na Case lá, enfim, Bossa Summit, muito sobre a origem das fintechs, né? E ele vem o Mercado Livre, né? Ele começa como um eBay, né? Só que aí você tinha o eBay e você tinha o PayPal, que tinha comprado uma fintech do Elon Musk na época, né? Sim. Então, o Mercado Pago e o Mercado Livre somos nós 30 anos para trás fazendo o que o eBay fez com o PayPal. É isso. Legal. Na década de 90, aproximadamente. Sim. E, Léo, trazendo um pouco, exemplificando também, que tu trouxe um exemplo ali da plataforma de música, né? Que tinha lá antigamente. Hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, mas a gente pode exemplificar através dessas plataformas de aposta, né? Essas apostas de cota fixa, que são os bets, né? Que os bets utilizam também esses débitos através do dólar. Então, isso vai facilitar ainda mais para essas empresas que já estão dominando o mercado, estão em tudo enquanto é lugar aí, já
de patrocínio, Sim. de cliente, na internet, influenciador, então está tomando uma fatia do mercado muito grande, e eu acredito que esse mercado de câmbio, essa mudança no marco legal de câmbio, ela de fato vai ainda auxiliar ainda mais com que essas empresas consigam operacionalizar de maneira mais ágil, né? Estamos alinhados, Pedro, porque essa pergunta não estava aqui no nosso roteiro e era o que eu estava pensando em perguntar. Legal. E também já pedi pro Leonardo ajudar a gente e aos nossos ouvintes a entender um pouco mais como é que elas funcionam, porque teoricamente no Brasil não pode fazer aposta, né? Isso. Aí você tem uma ramificação, né? Você tem, essas plataformas fazem o jogo recreativo e o jogo de azar, né? E são merchants, né? São players atuando offshore aqui com as suas plataformas de jogos. E de fato há muitas reticências por parte dos players, tanto um banco com agência de rua, né? Um banco tradicional, quanto um banco digital, de plataforma a gente chama, né? Há muita reticência em atender essa formatação de negócio. E aí essa é a avalia, eu digo mais nem avalia, né? Eu digo que esse seria um dos principais motivos do porquê que nasceu uma instituição de pagamento. Né? Porque uma instituição de pagamento, assim como a Abrão aqui, correspondente cambial, né? Ou assim como uma IFX, nós somos serviços financeiros alternativos. Né? Isso também vem lá do Reino Unido, é o Financial Alternative Service, o FAS, tá? Então, o serviço financeiro alternativo, ele nasce para atender uma demanda que o mercado tradicional está acuado. Puta, eu tenho capital aberto na bolsa, vou começar a atender esse segmento de mercado, isso pode manchar minha bandeira, eu posso perder 10 bi um dia, né? Então, assim, os jogos, né, a coleta de reais oriundas das apostas nesses merchants e o fechamento de câmbio disso, com certeza vai ser muito mais favorecido, né? Então essas plataformas vão ter uma atuação cada vez mais patente aqui no país. Tanto elas quanto as chamadas exchanges, que já tinham sido normatizadas pela Receita, né? Uma corretora de criptoativo já era classificado como exchange pela Receita para vias fiscais. E o Bacen, apesar de não ter normatizado ainda, né, está na incumbência dele de não ter normatizado-as quanto a patrimônio líquido mínimo, capital social mínimo, parará, o Bacen dispôs um código cambial de ativos digitais. Então, por exemplo, tá, se você, em novembro do ano passado, quisesse comprar Bitcoin lá na Kraken, tá, um player, né, top de mercado, ou numa que o Mercado Livre tem Mercado Pago tem participação na puta, cara, Pay alguma coisa, Paxos, na Paxos. Você ia ver que o seu contrato de câmbio ia ter uma classificação cambial, né, uma finalidade de câmbio assim, aquisição de mercadoria para entrega no exterior. Quer dizer, não havia por parte do normatizador uma previsão para falar, ó, este valor que eu estou enviando para Paxos, para Kraken, é para comprar um criptoativo, é para comprar um ativo digital. Agora tem. Então, eu não sei se isso vai, de repente, atrapalhar um pouco as exchanges aqui, porque a gente começa a comprar lá fora, né? E a corretagem aqui para comprar cripto é bem alta, é quase que abusiva, inclusive. Então, foi muito bacana isso daí, dessas novas classificações cambiais, tá, que surgiram. E, Léo, a gente está falando aqui dos pontos positivos, mas quais são os impactos negativos desse novo marco cambial? Cara, eu acho assim, são poucos, assim, o Bacen, ele tem uma postura muito à vanguarda, né? Ele já, não agora, nem agora do marco cambial, e a minha própria figura aqui da Abrão, né, em 2011, você virar um banker, né, um banker autônomo, começar a abrir conta para fechar câmbio em vários bancos, né, um mesmo cliente em vários bancos, enfim. O Bacen sempre esteve muito à frente, né, da época dele. Mas eu achei que um ponto que foi um retrocesso foi a guarda documental das operações, né, de 5 para 10 anos. Isso foi um retrocesso muito grande, na minha opinião. Eu não entendi o porquê, na verdade, para mim não fez sentido. E tirando isso,
Eu não vejo como retrocesso, mas inclusive eu vou apresentar um processo do Sandbox agora lá em fevereiro no Bacen. Ah, legal. O Banco Central, ele não, até hoje, ele não enquadra um operador de câmbio autônomo. Uhum. Então você vê o agente autônomo de investimento, ele faz a provinha na Ancor, é uma entidade de classe, e é normatizado pela CVM. Sim. Né? Existem no Brasil 180 instituições financeiras bancárias e não bancárias com carteira de câmbio. Pouquíssimo perto dos Estados Unidos, por exemplo, que tem quase 4 mil bancos. Sim. Mas você imagina que esses 180 players aí, né, com carteira de câmbio, deve ter pelo menos, aí a gente está falando de uns 1.000 profissionais operadores de câmbio. E esse profissional, ele não tem um enquadramento para o Banco Central. Então, você tem a carteira de cliente, você opera o cliente, você está em corretora, você cobra corretagem, você não está em corretora, você cobra uma consultoria, né? Quer dizer, não há uma previsão legal por parte do regulador. Não foi um retrocesso, mas entendeu que foi uma falta de atenção, de repente, uma falta de sensibilidade quanto a esses profissionais. Perfeito. E pensando aí, tu já mencionou sobre a questão da ampliação do mercado, né? Da inovação, de conseguir operacionalizar através de peer-to-peer, operações de câmbio, etc. O que tu enxerga, Léo, que vai ser aí o grande motivador no mercado de câmbio durante o ano de 2023? Como que as empresas vão se adequar? Quais os tipos de empresa que vão surgir, que tem mais oportunidade de negócio aí e que vai deslanchar durante o ano de 2023? Quais são as suas apostas? Cara, uma coisa que eu vejo pouco, que a gente vai lançar aqui, daqui a um segundo trimestre, né? O Câmbio as a Service, é uma coisa que eu vejo pouco divulgado, né? Dentro da cesta de SaaS, Service as a Service, né? Você não ouve falar de câmbio ou de Forex as a Service, eu vejo como uma grande oportunidade, né? Porque diferente do que o fundador do Nubank falou há uns 5 meses atrás, que ele vê uma fusão dos bancos digitais, uma extinção deles, eu vejo totalmente ao contrário, né? Na verdade, toda empresa pode ter um banco digital, né? Seja para coletar, para fazer cash management, seja para fazer microcrédito, seja para fazer microcâmbio, né? Todo mundo pode ser um banquinho, né? Até uma banca de jornal, se ela quiser, pode ser um banquinho. Então, nada contra a banca de jornal, né? Sem depreciar a atividade dela. Sim. Então, assim, eu acho que o Câmbio as a Service eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que é uma coisa que tem um bom potencial. Buscadores aí, né? Nem buscadores, plataformas de leilão, de compra e venda de papel moeda entre pessoas físicas, eu também vejo que tem um grande potencial nesse sentido. Com certeza vai se dilatar, vai ficar mais concorrente esse mercado de coletadoras e facilitadoras de pagamento, né? As chamadas EFX. Fato é que você tem um movimento, né, de muitas fintechs britânicas, só que fintechs britânicas monstruosas, né? Comprando até bancos de câmbio no Brasil. Sim. Então, com certeza eles estão ingressando aqui já com este olhar, né, com essa análise clínica aí do mercado. Então tem muita coisa para surgir. Agora, de repente não falei ali muito, né, as benéficas para as PJ, você perguntou, eu acabei não falando. Mas tipo uma exportadora de serviço ou mercadoria, antes ela não poderia mutuar os recebíveis no exterior. Ela poderia usar os recebíveis como cobertura para pagamentos, empregá-los, né, investi-los, mas não poderia mutuá-los. Hoje ela pode fazer o que ela quiser com o recebível lá no exterior. Isso eu vejo como uma super flexibilização, né, para as exportadoras de mercadoria e serviços brasileiras. Tá? Embora você perguntou de PJ, eu me esqueci disso. Sim, perfeito. Tá. E um outro ponto, Léo, que é trazendo um contraponto aí, né, que o mercado, eu acredito que o mercado tenha recebido muito bem essa mudança, esse marco legal do câmbio, está enxergando como uma oportunidade, está enxergando como uma inovação, porém, sempre tem o outro lado da balança, né, que é o que se comenta principalmente no mercado, no setor econômico, que é a questão da lavagem de dinheiro.
será que essas inovações, esses pontos, eles vão incentivar ou eles vão, de certa forma, parar de coibir tanto quanto era coibida antigamente a lavagem de dinheiro e a evasão de divisa do Brasil? Teve uma mudança também no marco legal, a questão dos registros, né? Então, ainda que seja necessário, ainda que flexibilize um pouco a questão da operação de câmbio em si, que permita, que democratize ela para que mais empresas façam, para que mais pessoas façam, para que mais pessoas utilizem disso de uma forma mais atuante, de uma forma mais simples no dia a dia, tem este outro lado que são os registros das operações, né? Tentando coibir claramente a lavagem de dinheiro. O que mudou, Léo? E tu acha que é suficiente esse registro para continuar coibindo a lavagem de dinheiro e a evasão de divisa? Cara, é assim, eu vou começar pela última pergunta, que é a menção que você fez, que é dos registros. Tá. Houve uma flexibilização nesse sentido. Então, por exemplo, né, quando você ia fazer um ROF, um registro de operação financeira lá dentro do registro declaratório eletrônico da RDE, a título de financiamento de importação, FINIMP, você tinha que rofá-lo, né, fazer o ROF a partir de 360 dias, longo prazo, independentemente do valor. Uhum. Hoje você só faz um ROF de financiamento de importação ou de refinanciamento de importação, um REFINIMP, a partir de $500 mil, né? Uhum. Com um prazo mínimo de 180 dias, ele abaixou o prazo, mas colocou um ticket ali. Uhum. Quando a gente fala de empréstimo externo, linha, né? Só se faz ROF de $100 mil em diante. Então também flexibilizou-se. Quando você fala de remessas a título de aumento de capital, né, o chamado IED, investimento externo direto, só se faz IA, né, o vínculo entre o investidor estrangeiro e o receptor nacional, de $1 milhão em diante. Então isso com certeza vai impactar muito a passividade de registros, quantitativamente falando, né? Sim, a rastreabilidade, né? Isso acho que a rastreabilidade de certa forma também. Também. Né, se a gente for trazer a flexibilização dos registros, né, para o lastro do recurso ou para a legalidade aí, né, da operação, de certa forma fica mais aberto. Eu acho que assim, cara, aí agora, indo para a primeira parte da pergunta, né, acho que toda flexibilização, qualquer coisa na vida é pro bem e pro mal, né? Acho que tem que, na medida do possível, tentar se ponderando com o tempo, né? O que foi mais assertivo e o que foi menos assertivo. Ou seja, o que foi mais benéfico e o que foi mais maléfico. Então, assim, pode ser sim que num estágio embrionário, no início, novas figuras, novas formatações acabem usando dessas flexibilidades, né, dessas prerrogativas mais facilitadas para cometer o crime de cambiais ilícitos, né, evasão de divisas, pode, né? Mas a realidade é que, assim, né, em grandes praças financeiras ao redor do mundo, né, Londres, Frankfurt, você não tem essa regulação de capital, entendeu? Tipo, o exemplo, ainda existe, né, até novembro ele vai unificar muitas, mas ainda existem mais de 250 classificações cambiais, entendeu? E veja que eu seria até interessado porque eu trabalho com operações estruturadas de grande porte, então são operações bem complexas que a gente, né, arquiteta aqui dentro, vê a parte tributária, a parte de registro, declaração, faz análise mercadológica, uma coisa bem ampla. Então eu seria até interessado que tivesse burocracia, né? Sim. Mas a realidade é que o mundo é outro, né? Se você também tem esse engessamento, você acaba restringindo o fluxo de capitais. Claro. E aí inovação vai no ritmo mais fraco, geração de emprego vai no ritmo mais fraco. Mesmo não estando na Europa, né, estando na América do Sul, a gente precisa tentar ter um ambiente de negócio, né? E aí ponto positivo para o nosso sistema de pagamentos, né? Para o nosso SPB, que para quem mora nos Estados Unidos sabe que aquilo é horrível perto do nosso, é atrasado. Você não consegue depositar $100 num caixa norte-americano. Isso é ridículo, né? Para quem vai para Portugal e acha que Portugal é um país de primeiro mundo, e não é um país periférico da Europa, lá a bandeira de cartão de crédito aceita é o multibanco.
Não aceita Max, não aceita Master, não aceita Visa, aceita multibanco. Sim, não tem interoperabilidade de bandeira, né? Olha, eu posso falar com experiência, como se diz, com não é experiência, é alguma coisa de causa. É prático, né? Prático, né? Porque, claro, já faz algum tempo, né? Já faz aí uns 12 anos quando eu morei lá, mas era um horror essa parte financeira. Ridículo. Sim, a gente é mal acostumado aqui no Brasil, né? Cara, isso do Pix aqui, né? E antes do Pix, a TED já era bem rápida, mas você tinha transferência entre conta, DOC, TED, Pix, né? Quer dizer, a coisa flui bem, né? Sim, tinha interoperabilidade entre as bandeiras ali, né? Para que tu conseguisse transacionar qualquer bandeira nas maquininhas, que surgiu ali em 2014, 2015. Exatamente, a adquirência, porque o Bacen foi e normatizou, falou, isso. Seu trabalho é ser adquirente, você tem que aceitar todas as bandeiras, ponto final. Isso aí. Ai, não, mas é do filho do presidente de Portugal, eu só aceito multibanco. Não tem essa, né? Por favor, né? Sim, e falando sobre o mercado, ele tá trazendo, o Pix trouxe um pouco isso também, né, Léo? Que é de trazer essa novidade, trazer essa inovação, sabendo que podem existir alguns riscos, como no Pix tinha muito questão da fraude. E aqui no mercado cambial tem muita questão da lavagem de dinheiro, ainda tem, e o Banco Central vem acompanhando, né, esses níveis de fraude, vem soltando medidas para tentar coibir, para ajustar. Então lançou os limites, depois lançou o mecanismo especial de devolução, ao longo do tempo, quando foi vendo de fato como o mercado de fraude estava usufruindo dessa nova funcionalidade. Eu acredito que no mercado de câmbio vai ser a mesma coisa. Então se o Banco Central e se a Receita começar a ver que está ocorrendo muita evasão de divisas, se está ocorrendo lavagem de dinheiro, se propiciou evasão fiscal, então aí vai começar a atuar para tentar controlar e ir direto onde está o problema e não burocratizar sem saber se de fato seria um grande impacto ou não. Então eu vejo como uma coisa positiva também. Você colocou bem, você tem que atuar no fato gerador, né? Não criar enciclopédias aí, burocracia, para ninguém conseguir fazer nada. Aí ninguém sai do lugar, né? Tem que entender onde... Uma coisa que o Bacen colocou ali, que é uma coisa óbvia, mas enfim, deviam estar usando isso como válvula de escape. Ele colocou uma previsão expressa de que a instituição financeira é responsável pela guarda documental de apresentação do cliente e do respaldo documental do câmbio dos seus correspondentes. E existem no Brasil quase 5 mil correspondentes cambiais, e a maioria mesmo, 99%, 98%, trabalhando com câmbio manual, né? Com formato de casa de câmbio, varejista físico. Sim. E essa previsão, o Bacen ter colocado essa previsão expressa, o meu entendimento é que, tinha muito correspondente ali, a instituição que o credenciou no Bacen, né? Porque o correspondente compra e vende algo pela instituição, em nome da instituição, financeira, bancária ou não. Devia ali ter muito correspondente. A instituição falando, não, correspondente que vendeu, que comprou os dólares, ou que comprou o saldo do cartão, ou que carregou o cartão, ou que comprou o cheque moeda estrangeira, né? Foi o correspondente, ele que tem que ter a documentação. Eu acho que o Bacen colocar essa observância expressa, literal, do jeito que ele colocou na norma, é porque devia estar ocorrendo isso, com certeza, né? Então já é se querendo ou não, você já vê um movimento ali de preocupação quanto a isso, né? Perfeito. Bom, então, essa nossa conversa a gente podia estender ela aqui, né? Sem dúvida. E puxando tantos outros assuntos, mas a gente tem aqui um comprometimento com o horário, principalmente para a gente não extrapolar aqui com o nosso convidado e depois para o pessoal da edição não nos matar também. Porque a gente tem o costume, Léo, de falar demais. Daí eles falam assim, tem que ter 45 minutos, no máximo 1 hora. Passando disso, não pode. Isso que é bom não ter texto, né? Porque se não tem texto, a conversa é orgânica, vai fluindo, os assuntos vão desabrochando, né? Então, Léo, a gente queria agradecer muito a tua participação. Com certeza foi um episódio bastante esclarecedor. Acho que nossos ouvintes aqui também conseguiram tirar várias dúvidas. Eu fiquei aqui mais quase de ouvinte, aprendendo com vocês dois. E deixar o espaço, Léo, para tu deixar as tuas considerações finais. Se quiser deixar os teus contatos da Abrão Filho. A gente pode colocar aqui na legenda também, não tem problema.
Não, a gente agradece muito o convite e a gente fica à disposição para novas oportunidades aí. E a gente adora conversar, a gente adora compartilhar conhecimento, né? Compartilhar conteúdo. Tem um e-book nosso, tá? O e-book do novo Marco Cambial. A gente lançou via Infomoney. Tem lá nas mídias da Infomoney, LinkedIn, Insta, na nossa também, né? As postagens, os links para o nosso blog para baixar o e-book. Então, quem quiser, é mais extenso, tem umas 55 páginas. Quem quiser baixar para ler com mais carinho, fique à vontade. E estamos aí nessa, abra um filho no Google, ali no Insta, só aparece a gente, é só a gente. Com esse nome bem peculiar, é só a gente ou alguma coisa bíblica. Você viu onde está escrito câmbio, é a gente. Legal. Léo, então, muito obrigada. Já fica aqui o convite aberto para as novas participações. Obrigado. Pedro, muito obrigada também pela companhia aqui, pela aula também. Imagina, sempre um prazer estar aqui participando com vocês. Um prazer aí falar com o Léo, da gente ter essa troca, a gente aprender bastante, ver como que o mercado tá enxergando essas mudanças, né? Acaba que a gente fica do lado de cada regulação e tentando desenhar e ver como manter a segurança da operação sem burocratizar, e aí o Léo trazendo essa visão do dia a dia ali, da operação, do todo o conhecimento dele, não só do Brasil, como do mundo, de boas práticas. Então, Léo, muito obrigado pela troca, excelente. Vamos manter o contato e a gente conta contigo aqui para novos episódios, tá? Vamos sim. Um abração aí, gente. Bom dia, viu? E aproveitando aqui que o Pedro falou desse lado aqui, que a gente tem um pouco mais da função da regulamentação, a parte mais burocrática, mais de direito, né? Mais de compliance. Quem quiser saber um pouco mais também, basta acessar o nosso blog, silvalopesadvogados.adv.br/blog, ou simplesmente jogar lá no Google Silva Lopes Advogados, que também vai encontrar, ou no Startup Life. Então, aos nossos ouvintes, muito obrigado por mais uma companhia e até o próximo episódio.